Oi, tudo bem? Então, voltei para dar mais uma pequena aulinha sobre humor. Como eu prometi na aula passada, o professor tem mania de aula, então não vou chamar isso aqui de outra coisa. É uma pequena aula. Não das piadas mais, mas das charges. Vou fazer uma pequena consideração sobre questões básicas em relação à charge. A charge é considerada um desenho, evidentemente, né? Crítico, é quase sempre qualificada como crítica. Eu não sei se essa é a questão fundamental, mas evidentemente a charge se refere a um fato recente e, de certa maneira, a gente pode compreender que o autor da charge, ou a charge, assume uma posição crítica, contrária, ou ridiculariza um pouco de alguma maneira, né? Essa posição, às vezes, é sobre um tema político muito quente, tanto que, a meu ver, às vezes fica até meio difícil dizer que uma charge é cômica ou que é humorística se a gente associar o humor ou o cômico ao riso, porque às vezes ela é uma facada, é um golpe no estômago, né? Então, é um desenho quase sempre crítico. E uma questão fundamental: a charge é sempre associada a um evento próximo do dia em que ela é publicada. Nos jornais, ela se refere aos eventos ou da véspera, algum acontecimento importante, ou de dias próximos. Ou são notícias, ou são falas, são pronunciamentos, eventos que são tomados como objeto para o desenho de um artista, etc. Um exemplo interessante, eu acho, do papel que a charge tem é considerar o que acontece num jornal aqui de São Paulo, que é a Folha de São Paulo. Na página 2 da Folha de São Paulo, estão sempre 2, 5, 6 textos, né? 2 editoriais, 3 colunas de opinião, de um formato assim retangular ou quadrado no meio da página, e à direita, assim, numa tripa, uma coluna comprida, um outro artigo de opinião. Em cima desse artigo, em geral, está uma charge, o que pode fazer a gente pensar que essa página é a página de opinião e que, portanto, de certa maneira, a charge é a expressão de uma opinião. É como se ela fosse um pequeno artigo, uma pequena coluna, um pequeno editorial, né? Me parece interessante considerar isso, né? Um outro tópico decorrente disso que eu falei, que a charge é sempre relativa a um fato mais ou menos próximo do dia em que ela é publicada, é que, portanto, a charge supõe um certo tipo de conhecimento. Ou dito de uma outra maneira, apela para uma memória que é social evidentemente, porque a charge não é feita para mim, para você, para ele, para ela. Ela é feita para os leitores de um jornal ou de um site, porque hoje frequentemente chargistas têm sua página na internet e lá publicam seus desenhos. Para compreender essa charge, você tem que se dar conta de a que é que ela se refere. Para testar isso, eu vou considerar aqui uma charge antiga, para mostrar como a memória é importante. Quando a charge é sobre um evento que aconteceu no dia ou na véspera do dia em que você vê a charge, parece que se trata apenas dessa charge. Mas é que o pedaço escondido dela parece banal. Quando a charge é uma charge antiga, aí esse pedaço escondido fica relevante. Então, eu vou comentar aqui uma charge que eu vou descrever rapidamente, porque descrever é parte da análise, né? Então, você tem um homem sentado numa banqueta, né? E atrás dele está uma mulher vestida, digamos assim, como uma médica. Poderia parecer, talvez, que é uma enfermeira, mas dado que a cena, eu acho que dá para dizer que é uma médica, né? O senhor está com a parte de cima da camisa tirada, a parte de cima nua, né? A mulher está vestida de roupa branca, está atrás dele, com estetoscópio nas costas, e a legenda, que é uma fala dela, é Diga 33.
Bom, esse Diga 33, vou começar por isso, remete a uma cena típica de um consultório em que o médico vai auscultar o seu pulmão. Então ele põe o estetoscópio nas suas costas e ele pede para você respirar profundamente e tal. E talvez ele diga mesmo, diga 33, como no famoso poema do Manuel Bandeira, né? É aquele que diz, só resta dançar um tango argentino, né? Essa charge do Cláudio, que é um chargista aqui de Campinas, publicava no Correio Popular, um jornal do qual eu não quero fazer propaganda, foi publicada na época em que o Itamar era presidente da República. O homem que está aí é o então ministro da Fazenda, que era o Eliezer Rezende. E a médica, isso é a mulher que está atrás dele, pode ser reconhecida, embora os traços estejam um pouco caricaturados. Dos dois, aliás, os traços estão um pouco caricaturados. Nós reconhecemos a Erundina, né, que era, então, ministra da administração no governo Itamar. Por que ela diz Liga 33? Esse é o segredo e talvez o gancho para o humor, né? Trata-se do seguinte: havia uma reivindicação do funcionalismo público federal por um aumento salarial. Vivíamos uma época de inflação alta e o aumento requerido era 60%, era um percentual alto. Os estudos do Ministério da Fazenda, dizia esse ministro, diziam que o aumento permitido, possível, era no máximo de 17%. Os estudos feitos no Ministério da Administração, comandado pela Erundina, dizia que o governo tinha condições de dar um aumento de 33%. E olha a sacada desse Cláudio, né? Então, ele colocou o ministro da Fazenda em posição de um paciente, a ministra da Administração na posição de uma médica que faz uma consulta, e ela diz, diga 33. Claro que temos que entender isso da seguinte maneira: o ministro da Fazenda, diga que o aumento possível é de 33%. Esse pedaço está escondido, o leitor é que tem que sacar, mas o noticiário da semana, dos últimos 15 dias, e o burburinho que havia, uma mobilização do funcionalismo público, fazia isso ser entendido no interior dessa conjuntura, né? Então, diga 33, era como se fosse um pedido da ministra, feita ao ministro, para que ele concordasse com ela sobre o percentual de aumento ao funcionalismo público. A segunda charge que eu vou comentar, quando eu comentei pela primeira vez um texto mais ou menos antigo, era bem recente. Era a época das manifestações dominicais do povo vestido de camiseta da seleção brasileira, e que redundou, enfim, um movimento que redundou no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, né? Essa charge mostra o Michel Temer, ele tem está bem desenhado, digamos assim, né? O artista é capaz de fazer um desenho bom, né? A gente reconhece o Michel Temer de um lado, do outro lado está o Eduardo Cunha, que era ainda presidente da Câmara, né? E eles estão segurando aqueles cordéis, né? dos que manipulam bonecos exatamente de cordel, para fazer teatrinho, exibições, etc, etc, né? E do lado, então, eles estão vestidos de bermuda, os dois estão de camiseta amarela, aquela camiseta da seleção, que era um símbolo daquela época, e um deles carrega a bandeira do Brasil nas costas. E eles estão conversando, né? O desenho deles, especialmente de um que está desenhado de perfil, mostra que ele está falando com o outro. Do outro se percebe isso menos, mas tem lá uma resposta. Então, a fala de um é, mas e depois do impeachment? E o outro responde, sei lá, depois a gente vê no que dá. Claro que essas duas falas embaixo dizem diretamente, digamos que a tese dessa charge é que existem pessoas se manifestando para conseguir o impeachment, que alguns chamaram de golpe, eu inclusive, mas ele não sabe muito bem o que vai acontecer depois. Por isso ele se pergunta, mas e depois do impeachment? E outro diz, sei lá, depois a gente vê no que dá. Ou seja, o que esse texto diz é alguma coisa do tipo, o que importa é tirar a Dilma, depois a gente vê o que vai fazer. Ninguém estava se preocupando em saber se depois o Temer ia ser um bom presidente ou não ia, ou qualquer coisa. É o que diz essa charge.
Mas o essencial da charge é, evidentemente, o que está desenhado. São dois políticos manipulando esses dois bonecos, né, que são representados como bonecos, manipulados por cordéis, que é uma maneira de dizer essas manifestações públicas estão sendo manipuladas por pessoas poderosas ou por grupos poderosos, né? Assim por diante, né? Então, você tem que levar em conta aquilo que está acontecendo no cenário político, cultural, qualquer coisa desse tipo. Uma outra charge que eu quero comentar é, na verdade, uma importação, né? Há um desenho famoso de um pintor francês chamado Magritte, que ele pinta um cachimbo e ele escreve embaixo "Ceci n'est pas une pipe", que significa "isso não é um cachimbo", né? Bom, o jogo, evidentemente, isso não é um cachimbo, isso é alguma coisa como um retrato, um desenho de um cachimbo, mas não é um cachimbo. Mas, por um lado, é um cachimbo. O Foucault tem um texto interessantíssimo sobre isso. O que essa charge aqui mostra é uma relação, digamos, intertextual, interdiscursiva, com esse desenho do Magritte. Porque o que aparece aqui é um tanque, né, um tanque desses militares, né? Só que em vez do canhão, que é uma arma que um tanque porta tipicamente, no lugar do cano do canhão, há um cano feito por jornais enrolados, né? Jornais enrolados. Isso é, eles é que completam, eles é que são a arma desse canhão. É como quem diz, a arma aqui é a imprensa, ou a mídia. E o alvo dessa arma é a Dilma Rousseff, que aparece aí num desenho pequeno, né, claro, proporcional ao tanque, muito perto da boca do canhão, de onde pode sair um tiro. E o que está escrito embaixo, no lugar de "Ceci n'est pas une pipe", é "Ceci n'est pas un coup d'état", literalmente, traduzindo, isso não é um golpe de Estado, né? Aqui, bom, se o chargista acha que isso é um golpe de Estado ou não, não é o problema. Provavelmente o desenho dele diz que sim, porque você tem aí um tanque na rua apontando para Dilma Rousseff, só que em vez de o cano ser de aço, é um cano feito de jornais embrulhados, que é uma metonímia para a mídia. A mídia, os jornais, a televisão, as revistas, todas contribuíam de alguma maneira para que isso fosse um golpe de Estado. Mas o texto, né, que remete ao texto daquele desenho original, diz isso não é um golpe de Estado. Ou seja, o desenho mostra que há um golpe e o texto diz que não há. De certa maneira, você pode dizer que aqui estão sendo postas em cena duas vozes, ou então você pode dizer que esse texto que diz que isso aqui não é um golpe de Estado está sendo desmentido pela imagem que mostra um canhão atirando para a Dilma Rousseff. A charge seguinte, vou comentar muito rapidamente, porque lembra muito essa de cima, né? Também é um tanque, ele está carregando 7 pessoas, de terno, de óculos, etc., a dar a entender que são políticos ou empresários, enfim, pessoas poderosas, elas estão de terno, 2 ou 3 estão de óculos, indica que não são jovens, adolescentes, são senhores poderosos, e um deles aponta um braço longuíssimo, no lugar do cano do canhão portado por esse tanque, está um braço longuíssimo apontando o dedo indicador, como se, digamos assim, mirasse o governo, mirasse o Planalto. Essa charge é da maravilhosa Laerte, né? A charge seguinte, também vou comentar muito rapidamente, o título dela é Perspectiva de Governo, e o que aparece em uma mesa de reunião dessas mesas grandes de reuniões, digamos assim, de um ministério, só que o que está sendo mostrado não é a parte de cima da mesa e com o busto, digamos assim, das pessoas, mas é a parte de baixo da mesa, em que aparecem os pés, as pernas, né, do joelho para baixo. E todos eles estão de tornozeleira, né? Inclusive o que está encabeçando, o que está na cabeceira da mesa, que supostamente é o presidente, né? Então todos estão de tornozeleira. Bom, nenhum dos ministros daquele governo estava na cadeia, né? Nem tinha sido condenado expressamente. Então é uma sugestão, digamos,
de quem olha isso, independentemente da sentença da justiça, dizer: esse ministério é composto por pessoas que deveriam estar na cadeia, ou pelo menos portar tornozeleiras, que é o que elas estão portando, né? A charge seguinte que eu quero comentar, eu não poderia deixar de comentar, porque ela é uma espécie de profecia, né? Também é da Laerte, né? Então, um desenho colorido que aparece do lado esquerdo uma árvore, o tronco de uma árvore, que depois se desenvolve num galho, né? Sobre esse galho está um ninho desse típico de passarinho. Dentro dele estão 5 ovos, um deles é eclodido, né? À esquerda estão 3 tucanos, que aparece a cabeça, um olho e o bico dos tucanos, né? E à direita são os ovos, mas um deles, o que eclodiu, mostra a imagem do Jair Bolsonaro. Isso é 2016, portanto, 2 anos antes da eleição do Jair Bolsonaro, né? É como se essa charge dissesse o seguinte: se fosse aquele pequeno texto que aparece, e foi, né, na página 2 de um jornal, como se fosse um outro editorial, um outro artigo de opinião. O resumo é como se dissesse o seguinte: os tucanos estão coordenando, puxando, estão mais ou menos na frente dentre os partidos políticos dessas manifestações, tentando derrubar a presidenta, achando, chocando, né, chocando os ovos, imaginando que eles vão herdar o poder. Só que quem vai herdar o poder, é uma profecia, vai ser o Jair Bolsonaro, que é uma coisa que lamentavelmente se realizou, né? Então, acho uma charge brilhante. Muito bem feita, a gente reconhece o Jair Bolsonaro, que nem está muito caricaturado, é quase uma foto, né, dele mais ou menos sorrindo, etc., né? A última que eu vou comentar é uma charge recente que eu estou transcrevendo aqui de um trabalho que eu orientei recentemente, um trabalho de qualificação, de alguém que analisou um conjunto de charges que tematizam a questão gay, a homofobia e assim por diante, e a tese dele é que as charges são formas de resistência. Então aparecem 7, 8 pessoas, todas elas estão caricaturadas, elas têm um enorme nariz, uma enorme boca, uma cabeçorra, né? Então estão um pouco caricaturadas, né? E uma mulher, acho que é isso, ela tem cabelos longos, aparece, digamos, um contorno dos seios, então dá para reconhecer uma mulher no meio da homarada, né? E ela grita assim: de onde vêm esses gritos violentos e homofóbicos? E aí o homem que está ao lado dela diz: do século XVII. Então, 2 coisas interessantes aqui, né? Uma é dizer que a homofobia é uma coisa antiga, não propriamente medieval, que é uma maneira de caracterizar as coisas obscuras, mas é uma coisa antiga. Hoje, a homofobia não faz mais sentido, né? Por isso, essas vozes homofóbicas, esses gritos, vêm do século XVII. Podia até dizer século XIII, né? Século XII, né? No tempo que se queimavam, né? Se matavam. Se bem que na Inglaterra, até o século XIX, em vários lugares até há pouco tempo, as pessoas eram condenadas, eventualmente mortas, etc., por serem homossexuais. E também tem uma coisinha bem curiosa aqui, que é esse onde, né? De onde vêm essas vozes? E a resposta é do século XVII. O onde tipicamente designa um lugar e não um tempo, né? Mas a gente sabe como tempo e lugar se intercambiam, digamos assim, em português. Numa página de um livro, por exemplo, você pode ler como foi dito acima, que na verdade poderia ser como foi dito antes. Antes é acima, né? Então, tempo e lugar mais ou menos se misturam. Resumindo, então as charges são desenhos, exigem que o seu autor não tenha só argúcia, mas seja capaz de desenhar, de fazer um texto interessante. Geralmente tem uma legenda, quase sempre tem uma legenda, que ajuda a situar esse texto de alguma maneira, eventualmente a expressar uma opinião, né? E é um tipo de material humorístico, daqueles que não necessariamente fazem rir, às vezes obrigam a gente a fazer uma careta, porque mostra uma coisa relativamente dolorosa. Claro,
dependendo da posição do leitor, da posição política dele em relação à homofobia, ao racismo e assim por diante, né? Vou comentar uma última muito rápida. Eu falei que era outra, mas vou comentar essa. Um dia desse o presidente falou que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, né? Porque era uma insinuação de que eventualmente o Brasil teria que ou partir para cima, ou pelo menos se defender com armas, isso é, digamos, numa guerra, alguma coisa assim. Acho que pólvora é uma metonímia para a guerra, né? E aí o chargista colocou numa mesa dois generais, dois oficiais de alto escalão, como a gente vê nos filmes, né? O alto comando olhando mapas e verificando por onde vai atacar, onde vai defender e assim por diante. Só que esses dois generais dizem o seguinte: um diz, tá, mas o que faremos além de pintar calçadas e árvores de branco? E outro responde, correr pela rua gritando versinhos com voz de brabo. Eles vão se borrar de medo. Que são duas alusões, né? Esse negócio de pintar a calçada e árvore de branco é porque muito frequentemente os soldados que estão nos quartéis são mais ocupados, digamos, arrumando um pouco, exatamente isso, pintando tronco de árvore, fazendo um jardim, do que propriamente sendo treinados por uma guerra que espera-se nunca venha, né? E outro diz uma coisa ridícula, vamos correr pela rua gritando versinhos com voz de brabo, eles vão se borrar de medo. É como se dissesse, a gente não tem arma mesmo. Alguém disse, nos dias em que esse discurso circulou, que o Brasil teria condições de resistir durante 1 hora. E depois, enfim, acabava o armamento tal, e assim por diante. Então, digamos, uma charge que digamos, de certa maneira, ridiculariza, não os militares, mas, digamos, a nossa capacidade de guerrear, mais do que sacanear os próprios militares. Nossa capacidade, o nosso potencial bélico, digamos assim, né? O que nós fazemos mais é pintar árvore e dar uns gritos por aí, né? Então, vejam as charges. Aprender a descrever uma charge é um bom começo de uma análise. Até logo, até a próxima.